E agora, para falar mais sobre a CPI da Covid, a gente recebe, neste momento, a doutora Fabiana Barroso, advogada e analista política. Muito bem-vinda, doutora. Gostaria que a senhora começasse falando para a gente sobre essa aprovação que a CPI fez da quebra-sigilo, a quebra de sigilo telefônico e bancário de Carlos Wizard e também de sócios das farmacêuticas. Quer dizer, quais são agora, né, essas informações que a gente vai poder ter agora sim com essa quebra de sigilos? Então, o caminho que está indo essa CPI, que é totalmente politizada, não tem nem dúvida disso, mesmo porque é feita por parlamentares, né? Eu não sou muito adepta de CPIs para investigar, eu sempre digo aqui, já participei outras vezes e deixo bem enfatizado que nós temos meios para investigação próprios, mas o que é interessante, né? Foi aprovada essa quebra de sigilo de empresários que, ao tudo indica, cooperaram com o governo de alguma forma e nós que estamos de fora, até me tirando aqui da figura de advogada, o que a gente observa é que existe uma tentativa de criminalização de apoiadores do próprio governo, né? A gente está vendo isso bem claramente. Então, quando é decretada essa quebra de sigilo e tudo mais do Wizard, nós vemos que ele já passa realmente a condição de investigado. Aí, no mesmo sentido, o que eu estou dizendo, entendeu o ministro Roberto Barroso, porque ele, ao conceder o HC que ele concedeu, foi exatamente com isso, né? Já dizendo realmente que ele é investigado, porque até isso essa CPI não faz. E essa pequena reportagem que vocês acabam de mostrar, nós vemos como são, assim, antagônicos e conflituosos o que eles mesmos dizem, né? Uma hora o Omar Aziz ali, ele diz, né, nós pedimos aqui um documento e o documento estava no portal da transparência e veio como sigiloso. Eu teria vergonha de dizer isso como alguém que faz parte dessa comissão e dizer que não verificou que o documento já estava no portal da transparência, né? Então, a gente vê que existe essa bagunça mesmo. Eu acho legítima a indagação, né, também do senador perguntando quais os limites, porque sim, eles podem cometer crimes, né? Isso está previsto em lei e também tem uma parte interessante do Randolph Rodrigues quando ele diz que não se pode, de forma nenhuma, tirar o sigilo de questões relacionadas aos estados e municípios, porque teria investigação própria. Mas a gente acompanhou também alguns casos que têm investigação própria e que, mesmo assim, foram retirados sigilos, né? Então, a gente vê que é mais político do que jurídico. Sim. Doutora Fabiana, muito bom dia. William Travassos falando. A palavra bagunça, ela vai reverberando na minha cabeça e a percepção que a gente tem é essa quando olha para a CPI da Covid, né? Ou para o setor público. Porque o que define o que é um documento sigiloso? O que é público e o que é privado para uma empresa pública ou para um departamento público? Como é que a gente consegue classificar isso? E aí a gente observa essa confusão que acontece dentro da CPI. Perfeito, Travassos. Mesmo porque eu vi também o Randolph Rodrigues dizendo a empresa privada tem documentos sigilosos. Pois é, né, também tem. É preciso lembrar que a nossa legislação, ela nos protege como indivíduos e também como pessoa jurídica, né? Então, essa quebra de sigilo de empresas privadas e públicas, as públicas, elas têm que dar transparência. Mas, no entanto, nesse diazepão aí da pandemia, não temos acompanhado essa transparência que deveria, isso sim é lei, isso está na lei de transparência. E a gente vem acompanhando alguns parlamentares, assim, vereadores de municípios, de estados, indo buscar isso, porque governadores e prefeitos, às vezes, não dão a transparência necessária. E o que eu estou dizendo é tão verdade que a própria Polícia Federal está lançando mão, então, de investigação própria e conduzindo inquéritos aí policiais, né, com a devida persecução penal para a apuração desses crimes. Então, o que a gente realmente tem essa percepção de que é algo bagunçado, porque parece que tem dois pesos e duas medidas. Mas eu não me surpreendo com isso, porque são políticos, e políticos, eles têm lados. Então, o que é preciso, né, que seria isonomia, direito igual, no julgamento, imparcialidade na investigação, eu realmente creio que a gente só vai adquirir isso nas vias corretas, que são as vias jurídicas.
Doutora, hoje estava previsto o depoimento do empresário Carlos Wizard, que não foi, né? Ele se encontra nos Estados Unidos e disse que não poderia ir porque está acompanhando alguns familiares que estão doentes. Agora, pergunto, hoje o Omar Aziz, na abertura da CPI, falou justamente que assim que Carlos Wizard pisar no Brasil, primeiro, o seu passaporte vai ser retido e, segundo, vai haver uma condição coercitiva dele para que ele seja levado a depor na CPI. Isso é possível? É exatamente o que eu estou dizendo, né? São pessoas comuns, tudo bem, um empresário bem-sucedido, um apoiador claro ao presidente Bolsonaro, que cooperou, ao que tudo indica, está sendo tratado como se criminoso fosse. Então, a gente precisa lembrar aqui de criminosos mesmo, condenados, que talvez não tenha esse tratamento, mas é preciso dizer também que essa determinação terá que ser da justiça. Então, ele vai caminhar um ofício para um juiz federal para pedir isso, né? E aí nós vamos ter que acompanhar o desdobramento da justiça, voltando se pode ou não fazer isso. Pelo que eu estou entendendo, ele realmente deve estar acompanhando um familiar por algum tratamento, como foi dito. Seus advogados estão cuidando e até judicializando no Supremo. Então, assim, não me parece que seja má vontade e que precisa realmente desse tipo de tratamento, mesmo porque a CPI está ouvindo muitas pessoas e ela poderia, então, ouvir outras pessoas no lugar e se acertar de uma forma menos constrangedora para todos, né, a presença desse empresário que é o Carlos Wizard. Doutora, me perdoem, eu vou fazer uma pergunta de leigo mesmo. Ontem eu ouvi do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele falando que ele daria um depoimento sigiloso aos juízes daquela CPI, somente a esses juízes que são capazes de avaliar e julgar. Porém, ontem eu vi o relator e quando nós levantamos o nome de Carlos Gabas, consórcio Nordeste, houve uma grande movimentação e nós vimos, por exemplo, Renan Calheiros, o relator, que tem um filho que hoje é governador, votando para a aprovação de Carlos Gabas. Ele não estaria impedido legalmente? Estou perguntando como leigo. Completamente, né, William? Impedido, se não for juridicamente, que seja moralmente. E aí é onde realmente a população que está acompanhando, a audiência está altíssima em relação a essa CPI, fica indignado. A gente também acompanhou assim, algo muito peculiar, foi o próprio Witzel também chamando, né, esse governador de Renanzinho. Então, são coisas assim que nos fogem a qualquer realidade jurídica. Então, fica até difícil nós comentarmos, mas veja, a não aprovação do Gabas é algo gravíssimo, já que eles estão dizendo que eles querem apurar, que eles estão realmente pensando nas vítimas. Se assim fosse, não teria por que não aprovar o requerimento para ouvir, então, o Gabas, que parece, ao tudo indica, alguns dizem ali, que tem muito a ser dito. Então, existe sim, né, uma certa inclinação e aquela conversa que até a gente já teve quando eu estive aqui outro dia, de que parece, supostamente, que esse relatório já está pronto e que só eles estão levando, então, para ser ouvido aqueles que vão cumprir o que está descrito nesse já suposto relatório e já julgado, né? E a questão do Renan Calheiros nos foge mais ainda a qualquer razoabilidade, porque é um político que é formalmente investigado, tem casos no Supremo e também há realmente essas denúncias, né, em relação ao filho dele. Então, eu acho isso bem grave no plano de fundo de um Brasil que está tentando se livrar de pessoas e políticos que são corruptos e que desviam verbas públicas num momento tão delicado quanto esse, que é da nossa pandemia aqui, e dessas verbas tão essenciais para que os brasileiros perseverem e fiquem bem, né? Doutora, o William acabou de citar a frase, né, William, juízes, né, desse tribunal. Na sua opinião, essa CPI está virando um tribunal político? Sim, até também o próprio Witzel, ele disse que ele foi condenado por um tribunal de exceção e ele estava se referindo ao STJ, né, o nosso Supremo Tribunal de Justiça, o que me causa espanto, porque eu vejo muito mais essa característica nesse tipo de tribunal que estão fazendo, porque
quando alguém vai ser ouvido ali, ou como testemunha, ou como investigado, que seja, nós vemos que são tratados ali como nem a própria justiça, não é peculiar da justiça tratar os seus investigados dessa forma. Existe um zelo, existe um cuidado, mesmo porque o nosso processo penal e a nossa Constituição é muito firme em garantir todos os direitos do indivíduo até a última fase. Vide aí o que foi decidido pelo próprio Supremo em relação ao ex-presidente Lula, né? Então, porque não teve todo o esgotamento das fases recursais, ele está às ruas. Então, a gente já vê esse tipo de comportamento mesmo e uma transferência aí de poderes. Por isso que eu volto a insistir, né? Os parlamentares deveriam estar preocupados em legislar, é para isso que eles são eleitos. Essas comissões acabam virando mais narrativas políticas, onde se defende os lados e onde se olha mais o interesse individual do que da